Doce foi feito pra criança. Sim, tem um bloqueio muito grande, hein? Nada contra quem goste. Faz todo um acolhimento. O meu público não tem que saber disso. Como é que é esse tipo de urgência? Eu sei que muitos colegas acabam passando por isso, estão passando por isso. Mas você pensou em desistir? Não. Essa é a história que muita gente não sabe, né? Sabe, não é sobre dinheiro. Vários benefícios que vocês vão descobrir. Mas depois a consequência vem. Ele tá pagando um preço mais caro do que eu. Tia Lore, tinha aquela questão que pediatria não ia dar dinheiro. Não porque minha mãe é negligente. Ela não só foi professora, né? Foi uma psicóloga pra você. Foi. Morrer na hora. Eu falei assim, associar a minha imagem. Como é que é lidar nesse momento? Mas eu fui vendo que aquilo ali não me motivava. E aí a gente entra em vários fatores polêmicos aí. É assustador. Isso é a tia Lore que tá falando. Pensei em largar a odontologia. Não aborda a criança só no doce, né? Não. Lutando contra isso. Lore, tu fala que vai ter anestesia. E um dos fatores é a alimentação. Então, por isso que na hora que você vai escovar lá o dente do seu filho, ele dá um show. O que é que eu posso fazer para o meu filho não ter cárie? E aí que vem o problema, né? A Chloe é um lugar que a gente conseguiu unir isso. Como é que você vê o marketing hoje? Né? Eu fico até emocionada, porque meu esposo, ele andou 1 ano de bicicleta. Faz canal em criança e se faz por quê? Então, assim, tem conteúdos que nem adianta vir, que eu não vou gravar, eu não... E o que não é visto, não é lembrado, né? Colegas recém-chegados. Fizeram aqui. Não é polêmico. Falou que você tá fazendo um vídeo pra Sim. um paciente. Gente, esse episódio não ia nem pro ar. Caro é aquilo que você investe e não tem retorno. Só vive o propósito quem suporta o processo. E um conselho, que é o que eu faço. Pegue um papelzinho e escreva lá, ó. Lorena Palmeiras. Palmarela, minha gente. Esquece Palmarela. Esquece Palmarela. Bota Palmeiras, mais bonito. Ó, o povo me procurar no Instagram Palmeiras e não me achar. Promed Podcast, a sua consulta digital, começa agora. Tema de hoje bem legal, bem interessante, que fala do nosso futuro, né? O futuro da nossa nação. A criança sorri, mas os dentes choram. Como é que é isso, doutora? Pois é, Léo. É um tema, né? Quando você me falou, eu falei assim, Léo, a gente vai falar disso mesmo? Porque às vezes o pai que tá assistindo, a mãe, né? Ela acha que a gente vai atacar, mas pelo contrário. A gente vai instruir, né? E isso fala muito sobre a permissividade. Não tem como. Às vezes ali a criança chorando, eu também sou mãe, né? A criança tá ali chorando e aí a gente acaba dando um doce, não quer escovar, deixa dormir sem escovar. Sim. Mas depois a consequência vem. Vem, né? Vem. Rapaz, isso é importante, né? Buscar também, de fato, quem conhece do assunto. Porque, de fato, como você falou, a consequência vem, né? E você, como mãe, melhor ainda para lidar com essa questão, né? De cuidar das crianças, né? E me diga aí um pouco sobre você. Doutora Lorena Palmarela. É Palmeiras. Fala Palmeiras que é melhor. Ô, Léo, tu acredita que eu passei a minha infância toda com bullying por causa desse sobrenome? Chamando de Palmeiras? Palmeirão. Não tem, Vitarella. Do molho de tomate. Sei. Esqueci agora até o nome do molho de tomate, mas o tempo todo. É Lorena Palmarela. E hoje, né, Tia Lore. Tia Lore. O pessoal me conhece, né, como Tia Lore. Eu sou cirurgiã dentista. Sim. Formei na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, aqui em Jequié. Sou muito feliz, né? Fui muito feliz naquela faculdade. Voltei para fazer o mestrado lá. Então, Bacana. Sou mestre em Ciências da Saúde lá também. E agora estou no mundo da odontopediatria, né? Que Me legal. redescobri. Que legal. Nessa área. Mas assim, você já começou diretamente na pediatria? Como é que foi essa história? Conta para a gente aí. Então, desde a graduação, eu sempre gostei. Sempre gostei. Foi uma área que eu fui monitora várias vezes, né? Meus professores queridos, tenho assim um amor enorme por eles da pediatria, né? Professor Newton, que está comigo até hoje, foi meu orientador no mestrado. Bacana. Né? Então, eles estão sempre comigo, graças a Deus. Mas tinha aquela questão que pediatria não ia dar dinheiro, né? Então, assim, pediatria não vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. E você, recém-formado, meus colegas recém-formados aí estão aí para me dizer, né? Ninguém forma sem querer ganhar dinheiro. Com certeza. E aí eu falei assim, deixa quieto, né? Eu tinha uma professora muito querida também,
Que aí no 10º semestre ela falou, você faz bem prótese. Eu falei, vixe, prótese dá dinheiro. Então, Mas eu não vou era fazer seu prótese. foco. Não. Então eu emendei já, assim. Eu Sim. saí da graduação e comecei a especialização em dentística e prótese. Sim, E sim. era algo que eu gostava até então. Mas eu fui vendo que aquilo ali não me motivava, né? E aí estourou a pandemia. A questão, falando sobre isso, né? Mostra já que você não queria trabalhar só pelo dinheiro, né? Não, eu na verdade não era nem que eu não queria. Eu não conseguia. Verdade. Não conseguia, porque eu ainda trabalhei. Sim. Mas teve um dia que eu falei assim, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Você sabe aquela questão da ansiedade? Sim, sim. Da ansiedade, do desespero. E eu falava assim, meu Deus, isso aqui não pode ser. E aí eu comecei a pensar em várias formas. Pensei em largar a odontologia. Eita. Pensei. Então Pró foi Celiane difícil. aí, ó, foi minha professora na escola. Mas você pensou E em aí eu desistir desisti no de período do tudo. curso ou já depois de formada? Depois de formada, na Sério? pandemia, pensei. Eu falei a Pró Celiane porque eu entrei em contato com ela. Né? Eu falei assim, Pró, eu preciso voltar a fazer Ela não redação, foi- a estudar, porque eu vou tentar medicina. Ela não só foi professora, né? Foi uma psicóloga para você. Foi. Né? E aí eu falei assim, vou tentar medicina, porque não é minha área, odonto não tá me dando dinheiro, não me dá retorno, né? Não quero. Sim. Né? E aí isso eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que muitos colegas acabam passando por isso, estão passando por isso, e não é mágica realmente. Sim, sim. Né? É uma jornada e às vezes a gente não está disposto a pagar esse preço. Só que ao mesmo tempo eu falava assim, quando eu entrei em odonto foi algo de Deus na minha vida, sabe? Eu não escolhi o odonto foi escolhido na minha vida. E eu falava assim, Deus, mas por que que o Senhor permitiu que eu fizesse 5 anos se agora é para eu desistir? Verdade. Né? E aí aquilo ficava assim, aquela constante dúvida. E aí eu engravidei, passei na pandemia. Você engravidou já formada, depois de Já formada? formada. Mas, Né? ou seja, não tinha decidido ainda que seria Não. cuidar dos bebezinhos, Não. das crianças, né? Tava ali naquele vucu-vucu. De Eita. sentimentos, de realmente largar tudo. Tentando largar tudo mesmo. Sim, largar tudo mesmo. Gente, sem mentira nenhuma, até, sabe o quê? O concurso, concurso não, né? Reda. Seleção do Bradesco para ser bancária. Eu falei, eu vou ser bancária, porque pelo menos Eu tô vai me dar... lá. eu tô lá, eu vou ficar em paz. Então, assim, Sério? juro pra você, teve assim, o primeiro ano de formada, e aí juntou que logo após o meu primeiro ano, na hora que eu comecei a falar, agora vai engrenar, estourou a pandemia. Então eu falei assim, eu me vi sem chão, Sim. né? E aí eu falei, vou rever porque eu sou nova, vou ver outras coisas, isso não é pra mim. Mas ainda ficava aquilo assim de, eu gosto disso, sabe? Eu acho que não é esse o caminho, mas não via mesmo pra onde ir. E aí, quando eu engravidei da minha filha, né, eu acabei, sempre gostei da área da docência, Sim. eu acabei passando no mestrado e fui chamada para uma seleção aqui em Jequié, porque até então eu morava em Jaguaquara com meu esposo. Mas você é de Jequié ou de Jaguaquara? Sou de Jequié. Ah. Ele é de lá e a gente foi pra lá. Tá. E aí, quando a gente voltou pra cá, eu tava trabalhando, né, tava trabalhando na prefeitura e Dando aula. Isso, dando aula. E aí, uma dentista muito querida da área da odontopediatria, doutora Ana Cláudia, né? Sim. Ela é odontopediatra aqui em Jequié, ela me convidou para trabalhar com ela no consultório dela. Porque eu estagiei com ela na época da graduação. Né? Então, quando ela me convidou, ela falou assim, Lore, eu preciso de alguém de confiança para estar aqui comigo, né? E aí eu fui. Então, ela me tirou ali da licença maternidade. Sim. E eu falei, nossa, eu acabei estudando muito por causa da minha filha. Mas aí, nesse caso, você não estava atendendo no consultório, só estava Não, dando só aula. dando aula. Mas E estava ainda gestante. Já tinha tido Oli. Ah, tá, certo. E aí aconteceu que na faculdade tinha uma vaga, né? Sim. Samile, que é a coordenadora, ela me conhecia da graduação. Ela falou assim, Lore, eu lembro que tu fazia umas coisas de pediatria. Tem uma vaga, tu segura aqui pra gente. Eu falei assim, ó, eu vou ficar pouco tempo. Tu não me inventa de me deixar em pediatria que eu não quero. E acabou que eu acredito que foi tudo uma resposta de Deus. Sim. Né? O Senhor me levou para aquele lugar, para quando eu conseguisse assim, reviver essa paixão.
E quando a Ana me chamou para o consultório, que aí me voltou eu lembrei como eu gostava de clinicar, né? De lidar com o paciente, de mergulhar mesmo. Sim. Então, juntou tudo, né? A minha área acadêmica, a área clínica e a maternidade. Então, acho que isso tudo, junto com a permissão de Deus, que me formou, assim, realmente na prática para pediatria. Tinha que ser. E aí, hoje eu sou muito feliz, Léo. Assim, não é sobre dinheiro. Sabe? Não é sobre dinheiro. Se você não ama o que você faz, você pode ganhar, gente, rios de dinheiro. Nunca vai estar feliz. Nunca vai estar feliz. Concordo. Porque eu atendo muita urgência hoje, porque pediatria você não tem mais número pessoal, né? O seu número é de trabalho. E as mães acabam virando minhas amigas. Como é que é esse tipo de urgência? Urgência? Sim, que você Criança, fala. menino, cai. Cai, né? Caiu. Caiu. Tia Lori caiu. Lori, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aconteceu um trauma. Acontecem muitos traumas, Sim. né? Complicados até. Então, por isso que eu falo, o pessoal acha que o odontopediatra é aquele que vai chegar no consultório vestido de jaleco da Peppa Pig e vai fazer... Não, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu quase não tenho jaleco estampado. Nada contra quem goste. Vou até comprar um agora. É preciso, né? Mas, assim, eu não queria que associasse a imagem do odontopediatra com a imagem infantilizada. Porque, pelo contrário, o odontopediatra, né, que é aquele que tem que estudar, é aquele que vai buscar realmente uma formação. A gente lida com a criança muito pequena. E se você parar para pensar, quem trabalha com odontopediatria é um clínico geral. Então, eu tenho que fazer cirurgia, prótese em alguns casos, né? Eu postei recentemente um caso que a gente teve que reabilitar a criança. Com quantos anos essa criança? Você tem que fazer? 5 anos. 5 anos já? 5 anos. A gente colocou um dentinho que teve uma perda muito precoce. E aí eu precisei colocar um dentinho, porque ele não estava conseguindo mastigar, né? A gente tem que colocar aparelho, a gente tem que fazer muita coisa. Então, eu nunca quis isso, associar a minha imagem, né, com a imagem infantilizada. Porque não é sobre isso. Na verdade, às vezes eu me sinto assim até com a responsabilidade... Me sinto não, né? É uma responsabilidade muito grande. Você leva o seu filho para cuidar. Com certeza. E você como mãe... Nossa, misericórdia. Né? Pois é. O peso ainda fica maior. Você se põe no lugar da mãe, né? Isso. E outra coisa que eu fico assim é porque na nossa cidade nós temos profissionais de excelência, né, nessa área. Então, eu passei por uma situação com minha filha de urgência e eu precisei de uma colega, doutora Luciana, que me socorreu. Bacana. Então, assim, ela me acolheu naquele momento. Eu lembro que ela me perguntou assim, Lori, o dente de Olivia tem mobilidade? Eu falei assim, o que é isso? Né? Naquela hora, eu não era mais dentista, eu era mãe. É mãe, verdade. E graças a Deus tinha alguém ali para me acolher, né? Então... O desespero da mãe bate muito alto. Bate muito alto, né? Então, assim, nesse momento eu falei, não, eu quero essa área, é uma área que eu gosto, que eu amo. E a responsabilidade de ter excelentes profissionais na cidade e você também não poder ficar atrás, né? Tem que correr para dar o melhor. Sim, isso é muito bom. E como é que é essa questão? Porque... criança tem até um medo, né, um receio ali com a questão quando se vê uma pessoa de jaleco, não é nem pela questão do tratamento, mas se viu alguém de jaleco, pode até não ser dentista ou médico, mas a criança já cria um trauma, né? Já tem essa questão da síndrome do jaleco, do jaleco né? branco, né? Por isso que a gente usa mais as cores. Sim. Né? E aí, por isso que tá liberado também na pediatria o jaleco estampadinho. Bacana, perfeito. E assim, porque a criança chega lá, né, com medo, na verdade, como é que é lidar com esse passo, né? Porque tem muitas crianças que, de fato, dificultam o procedimento. Como é que é lidar nesse momento? Léo, a pediatria, eu falo sempre, e isso eu falo com os meus alunos também. Não tem como você trabalhar com odontopediatria e você não ter boa vontade. Eu não estou falando nem de paciência. Porque isso aí, né, tem que ter. É boa vontade. O que é boa vontade, Lori? É você, pelo menos, acreditar que aquilo vai dar certo. Então, eu recebo muitos pais que entram em contato já assim, ó. Gostaria de agendar uma consulta, mas tem que ter sedação. Já vai logo pedindo a sedação, né? Aí eu falo assim, mas por que tem que ter sedação? Não, porque ele chora. Tu precisa ver o escândalo quebra em casa para escovar. Como é que é essa sedação? Você fala, é um calmante? O que é isso mesmo? Explica bem. Porque quando a sedação pra gente adulto, né? É um anestésico local.
né? E no caso da criança, como é que é isso mesmo? Ó, a sedação é... Sedação infantil, né? Isso. A sedação, os pais acreditam, né? Tem essa ideia de que é algo que vai botar e a criança vai apagar. Tipo assim, botou a sedação, apagou. É quase uma anestesia geral. Sim. E não é. A sedação que é feita em consultório, ela é uma inalação de óxido nitroso, né? E aí ela pode ser associada com algumas medicações que ela vai auxiliar essa criança a ficar mais relaxada e aceitar melhor o procedimento. Sim. Mas ela é uma sedação consciente. Então a criança ela fica acordada, ela fica responsiva. Você fala com ela, ela tá ali. Você fala assim, tia, tá tudo bem? Aí ela tá ali, grog, assim, meio... Sim. Né? Tipo, tá tudo bem, mas ela tá ali, né? E sim, em breve nós teremos a sedação para fazer. Estou fazendo o curso disso. Mas o que eu preciso deixar claro é que a sedação, ela não ela é muito importante em pacientes que precisam da sedação. Da sedação. Tá? Mas não é toda criança que precisa. E outra, a criança precisa deixar a máscara. Então, assim, essa questão de, é uma criança muito agitada, é uma criança... Tá, a criança tá ali com a cadeira, ainda vai vir mais algo para colocar, né? Então, eu sou super a favor da sedação. Estou fazendo o curso porque eu senti a necessidade de trazer a sedação para o consultório, mas ela não é via de regra. Entendi. Não é, por exemplo, uma criança que chora, eu vou colocar sedação. Na maioria das vezes, Léo, de coração, o que é que resolve? É o que a gente fala, é o manejo. Né? É trazer essa criança para o consultório, ela se acostumar com você, ela criar confiança. Eu falo para elas assim, eu falo, ó, deixa eu te contar um segredo. Tia Lore, né? Sabe Papai do Céu? Tia Lore trabalha assim com o Papai do Céu. Se eu mentir, ó, ele me pega. Então, eu não minto para a criança. Funciona. Lore, tu fala que vai ter anestesia? Falo. Claro que eu não vou falar, olha que agulha, tio, né? Eu vou trabalhar na linguagem dela. Sim. Eu vou explicar para ela, mas em hipótese nenhuma eu minto para criança. Ou seja, você faz todo um acolhimento. O acolhimento. Né? Porque isso é importante. Porque você já sabe que existe esse bloqueio, né, da criança chegar ao teu consultório e ver você ali, né? E tem um bloqueio muito grande. Então, Fala se você... sério, tu tem medo de dentista? Hoje Porque não. eu tenho. Hoje mais não. Vou falar aqui, ó. Doutor Benito Coelho. Doutor Coelho. Doutor Coelho. Ele bem sabe. Precisei tirar o terceiro molar. Né? Misericórdia. Mas você... Suave igual um cuscuz, morria de medo. É dentista, você não pode ter medo. Vai nessa. Porque é assustador. Você tá num ambiente que você, às vezes, tá sentindo dor. Você tá deitado, vem alguém com um monte de coisa na sua boca. É desconfortável. Agora, imagine... Isso a gente sabe. Nós somos adultos. A gente cria essa consciência que é necessário passar por isso. Agora, pense em uma criança. Uma criança, né? De 3, 4, 5 anos. Você fala assim, não vai doer. E vai doer. Vai doer. Ai, vai estar tudo bem. E aí, o que acontece? Que a gente, às vezes, diminui o sentimento da criança. Mas a criança, ela sente igual um adulto. Sim. A expressão dela é diferente. Mas a gente precisa validar o que ela tá sentindo. Então, é medo. Você fala assim, tio, o que é que você tá sentindo? Fala pra tia Lore pra eu conseguir te ajudar. Você tá sentindo medo? Então, peraí. Você tá com medo de quê? Ah, eu tô com medo do motorzinho. Então, deixa eu te mostrar o que é o meu motorzinho. Pra você entender que isso aqui não vai te fazer mal. Então, a gente eu pego ali o motorzinho, a gente tem um bonequinho lá que eles brincam. E aí ele vai entender que aquilo ali não vai causar mal. Sim. Sabe? Então, a maioria das vezes, eu não preciso da sedação. Perfeito. Para poder fazer isso. Porque isso, na verdade, mostra o amor pela profissão, né? Como você falou, ou seja, você ia para um lado, né? Só que você não se encaixava nele. Né? E voltou, de fato, onde você se encaixa. Sim. E essa parte do acolhimento é fundamental. Né? Mostra que você trabalha com amor de fato a profissão que você faz e com excelência. Isso é muito bom. E a questão do doce, como é que é? Né? O famoso doce. A criança chorou, toma aqui um doce, fica quietinho aí, né? E às vezes eu já vi em alguns lugares, né? Você vai, a criança tá chorando, não, dá um doce, né? Isso é terrível, né? E nem pergunta, muitas vezes nem pergunta pro pai, ou a mãe, né? Pode dar um doce, né? Nem pergunta, né? Então, fala um pouco sobre essa questão do doce, principalmente logo quando é cedo, né? 3 anos, 2 anos ali, já começa a dar doce, sobre essa questão dos dentes aí, como é que funciona? Então, vamos lá, para a parte científica, né? Até os 2 anos, o ideal é que não tenha açúcar na dieta da criança. Isso é a tia Lore que está falando, não. Organização Mundial da Saúde. Sim. Certo? Até 2 anos,
sem açúcar. Lore, na prática, como é que funciona, né? A minha filha, a primeira vez que comeu um doce foi isso aí que você falou. A gente estava numa loja e aí ela estava acabando com a loja. Quando eu virei, a menina estava com um pirulito na mão. Eu quis morrer na hora. Eu falei assim... E aí eu sei que tem muita gente que né, toma, não sei o quê, mas a mulher foi tão gentil, já tinha passado dos 2 anos também, e aí eu acabei tirando depois. O que é que eu entendo, né? Como eu sempre falo, eu não sou nutricionista, eu sou dentista, Sim. tá bom? Mas eu entendo que a alimentação, ela está completamente relacionada com as questões da saúde bucal. Se eu disser aqui, ó, não, gente, pode comer doce à vontade, fique à vontade e escova o dentinho depois. Léo, tem um prejuízo para essa criança. E os prejuízos que eu tô falando, não é só um prejuízo ali da cárie, não. Sim. Por exemplo, eu sou uma criança que eu tive doce à vontade. Não porque minha mãe é negligente, de forma nenhuma, mas porque culturalmente doce foi feito para criança. Sim, verdade. Entendeu? Concordo. Então, a gente queria ali, pegava um pirulito, entendeu? Não tinha essa restrição Sim. que há alguns anos agora trouxeram. Então, hoje, né, quem tá aí até me acompanhando, eu tô lutando contra isso, para fazer escolhas alimentares melhor, começar a me exercitar. Então, eu preciso pensar na criança como um todo. Verdade. Entendeu? Então, eu preciso fazer com que essa criança ela não seja um obeso no futuro. Eu preciso fazer com que essa criança tenha escolhas alimentares legais, mas também eu não faça um terrorismo alimentar. Então, o que é que, quando eu chego a criança que tem um alto índice de cárie nos dentes, o que é que a gente faz? Mãe, sendo gordinha, magrinha, independente. Mãe, essa criança, ela tem uma doença. A cárie é uma doença. A cárie não é o buraquinho. Ela é uma doença multifatorial. E um dos fatores é a alimentação. Então, se eu chegar aqui hoje no dente do seu filho e restaurar todos os dentes, tirar aqui tudo que tá sujinho, tudo que tá pretinho e colocar aqui, ó, tudo branquinho de novo. Ele vai sair daqui com 6 meses, ele vai voltar pior. Porque eu não tratei a doença. Eu só restaurei. Então, o meu trabalho é multidisciplinar, multiprofissional. Entendi. Eu preciso de um acompanhamento com a Nutri. E eu preciso de um acompanhamento psicológico. Entendeu? Nesse sentido aí, ou seja, você não aborda a criança só no doce, né? Não. Vai muito além, né? É Então, muito além. você acaba também sendo um alerta para a família ali, né? Sim, e eu falo isso no consultório. E eu mostro pra eles, né? Eu tenho um materialzinho que eu mostro. Vou te falar uma coisa que a gente dá muito pra criança. E que tem muito açúcar, é a bolacha maisena. Sério? O chambinho. Todo Sim. mundo aqui tomou chambinho. A gente ama o chambinho. Mas o chambinho não é bebida pra criança. Sim. Tu tá entendendo? Só que assim, eu não vou conseguir te instruir sobre essas escolhas melhores. E aí o que eu posso te falar é não consome. Não consuma, terão alimentos melhores, mas quem vai te ajudar realmente na parte alimentar é a Nutri. E aí o que eu digo em algum momento essa criança ela vai consumir o doce, né? Ela vai consumir, é inevitável, é uma criança. Vão dar doce para ela, mas a mãe precisa, naquele momento que tiver o açúcar, ela precisa saber reverter isso aí. O que é que eu posso fazer para o meu filho não ter cárie se em algum momento ele tiver acesso ao açúcar? Verdade. E aí a gente entra em vários fatores polêmicos aí, como inclusive o flúor, né? Sim, sim. Que é uma polêmica. Na verdade, isso teve diversas perguntas, né, em relação viu, ao né? flu, né? Teve diversas, uma foi dessas aí, né? Uma A não, glândula várias, pineal, né? Que vai calcificar se o menino... Só que deixa eu te falar, na água tem flúor. Verdade. Tu tá entendendo? Então é tudo sobre quantidades, tudo da forma como isso vai ser apresentado à criança. Uma das perguntas que tiveram, que a gente ia fazer, né, mais pra frente, mas já você falando do flu aí, perguntaram sobre isso, a partir de qual idade, né? Já pode, A partir do primeiro dente. né? A partir do primeiro dente. Uma pasta específica, né, para essa criança, a partir de 2 anos, apareceu o primeiro ali já. Ó, né? eu não tenho uma pasta específica, mas pastas que tenham 1.100 ppm de flúor, que é isso, Tia Lore. Você vai lá no fundinho da pasta e ela vai estar escrita se tem flúor ou não. Ou não. Né? Para crianças muito pequenas, eu gosto dessa que tem 1.100. Lore, tem uma marca que você gosta de indicar?
Eu não tô ganhando nada com a marca. Mas assim, o que Mas se acontece? quiser patrocinar, a gente Se quiser aceita também. patrocinar, o que acontece? As pastas, inclusive tem aquela que todo mundo conhece, a Tandy, né? Ela é uma excelente pasta. Só que ela tem aquela, como é que eu posso falar? Sabe quando a gente escova o dente e tem um né? Aquela questão Sim. mais mentolada, que dá o hálito mais Sim. fresco. Algumas crianças têm um pouquinho de restrição com essa pasta. Então, por isso que na hora que você vai escovar lá o dente do seu filho, ele dá um show. Porque na cabeça dele aquilo tá ardendo. Tá ardendo, né? E aí tem uma pasta que tem menor essa quantidade, que é a Malvatri Kids. Né? É uma pasta que ela é um pouquinho mais cara, mas também não é nada absurdo. Ela fica ali em torno de R$ 20. E dura aí, ó, um ano. Sério? Sério, porque a quantidade que você vai colocar é metade de um grão de arroz. E essa questão de quantidade, até pra gente adulto também, Sim. né? Eu sempre fazia errado, na verdade. Eu comecei a trabalhar lá com o Dr. Benito e a gente vai aprendendo, né? Sim. E a gente sempre enche a escovas de pasta, né? De A creme gente é dental. da época da propaganda da Sorriso, né? Sorriso. Aí fazia a voltinha. É verdade. Mas não, gente, é bem pouquinho. Inclusive, pra gente, a quantidade de um grão de ervilha, de um grão de feijão, gente, né? Que a gente é Sim. brasileiro, a gente come arroz e feijão. Feijão. De um feijão. Coloca ali uma quantidadezinha de um feijão. E às vezes a escova, se você perceber, tem algumas escovas que ela vem coloridinha. Sim. Aí tem uma pontinha de uma cor e tem um tracinho, né? Delimitando. Sim. Então é só aquela primeira partezinha mesmo, tá suficiente. Interessante. Né? Já economiza no seu bolso. Porque você tá falando que um investimento de R$ 20 dura um ano, uma pasta de alta qualidade. Dura. E aí é o que eu sempre falo com as mães. não é Olhem a caro. validade. Porque a pasta pode vencer. Isso é verdade. Viu? Verdade. Ó, pode vencer. Você falou muito sobre a questão da pasta, né? Então fala um pouco também sobre as escovas, né? Porque inicialmente as crianças começam a coçar a gengiva, né? Sim. Ali é o que é o sinal dos dentes, né? Sim. Como é que é isso aí, esse processo? E aí que vem o problema, né? Porque nessa fase inicial, realmente a mãe vai comprar uma dedeira, né? Aquela de Sim. silicone. E aí ela coloca ali no dedo e ela faz, massageia a gengiva, que tá ok, super aprovado. Só que o que é que ela pensa? Chegou o primeiro dente. Aí o que é que continua fazendo? Higienizando com a dedeira. A dedeira. Só que o silicone, ele não consegue remover o biofilme, a massinha, né? Que Sim. fica ali, que começa a aparecer. Ou seja, Então, apareceu o primeiro dente, já tem escova. que... Escova. Escova. Cerdas extra macias. Para essas escovas iniciais, eu gosto de uma que os pais consigam ter a empunhadura legal, né? Tem uma, mais uma vez aqui me indicando uma marca, a da Man, que ela tem é um redutorzinho, que ela não impede que você chegue até a garganta da criança, né? Então, é bem legal para quando os pais estão higienizando os dentinhos. Então, a partir do primeiro dentinho, já escova de cabeça pequena, cerdas extra macias, né? E faz já a escovação com creme dental com flúor. Então, tia Lore, né? Falar assim, né? Tia Lore, né? Fala pro pessoal aí, quem é tia Lore? Né? Ai, tia Lore é uma mãe apaixonada pela odontologia, né? E que assim como eu cuido da minha filha, né? Eu ofereço esse cuidado para os filhos das minhas amigas. Né? Que eu digo que todas as mães que entram em contato comigo, elas se tornam minhas amigas, né? A gente vira família. Perfeito. Então, assim, é tanto que o estigma de doutora, né? Uma vez eu até falei isso, a pessoa falou assim, mas eu acho que tem que ser doutora mesmo. Eu falei assim, mas eu não sinto essa necessidade, né? Eu acho que o tia Lore não tira o respeito que elas têm por mim. Na Sim, verdade, o tia Lore virou a amiga mesmo, de Te casa, aproxima, né? me aproxima. E é isso que eu quero. Eu não quero uma pessoa que elas olhem de cima. Tia, não faço questão disso. Quero alguém que elas confiem que quando o filho delas estiverem ali precisando, né, elas Gritar, sabem Ô, pra minha mãe, quem me leva chamar, pra tia pra quem Lore. chamar. Exatamente. E eles falam, Imagina. né? Sobre essa questão aí, geralmente, né, eles vêm até você atende, só que também não já era, né? Fica ali, Eu falo, meu filho, uma vez com o tia Lore, sempre tia Lore. caiu da minha rede, vai estar Já aqui, foi. ó, virou da minha família. E vira mesmo. Isso é bom. Né? Eu sei de todos, conheço todos. Quando eu vejo no Instagram, eles me mandam vídeo, viu? Me mandam áudio. Legal. Tia Lore, tem uma que é da minha igreja, né, Bela? E aí ela
Ela me manda os áudios. Ela fala, tia Lore, esse dente aqui ficou mole. Tia Lore, esse aqui eu consegui tirar em casa. Né? É mesmo? É. Tia, esse aqui tá duro. Aí a gente vai conversando ali. E aí, isso é muito legal. Sim, sim. Né? Eu acho que é isso. É o que eu te falei no início, né? Comigo. Não Sim. foi sobre o estigma do doutor. Perfeito. Né? Foi quando eu comecei a desconstruir isso tudo e a viver o propósito que Deus tinha na minha profissão. Sim. Eu acho que é isso, sabe? É ver que quando eu comecei a ver que através da minha profissão eu conseguia transformar de alguma forma a vida de outras pessoas, isso foi me transformando. Né? Entendi. Então, hoje a minha clínica, Chloe, né? Eu atendo na minha clínica, eu sempre falei assim, ó, a Chloe é um local onde nós vamos transformar vidas. E ela só existe por conta do Senhor. Foi o Senhor que nos deu. Amém. Então, ali é um lugar onde quando as pessoas entram, né? Eu quero que elas se sintam em casa, que elas se sintam bem. Né? O meu cuidado é com o cuidado. Perfeito. Então, assim, desde o momento que Dani recebe as outras meninas que estão lá, né? Marta e Aline, que elas fazem o atendimento dos adultos. Sim. A gente preza por isso, pelo cuidado, pelo amor com o paciente. Seu atendimento é todo infantil, no caso, né? O meu atendimento hoje é todo infantil e as mães dos pacientes. Que elas falam assim, Lore, eu também tenho um trauma, eu também tenho medo, tu me atende, aí eu atendo. Sim. Né? Mas algumas coisas específicas são com as meninas mesmo. Cirurgia eu não faço, cirurgia em adulto, né? Sim. Eu não faço a parte de pério, essa parte dos adultos aí ficam com elas. Isso. E Martinha também faz a parte de ozonioterapia lá na clínica. Lá são quantos? Somos três, né? Mas tem as meninas que fazem a parte de prótese, né? O que a gente não faz, tem uma pessoa que Quem faz. Quem são elas? Doutora Ivana Marta, né? E doutora Aline Santa Cruz. São as minhas sócias lá na Chloe. São todos especialistas? Como é que é? Fala um pouco delas. Doutora Aline. Vocês não estão me pagando por essa parte, não. Mas vamos falar, né? Que fazem parte, né, de mim certeza. também. Então, doutora Aline Santa Cruz, ela faz a parte de toda essa parte gengival, né? Sim. E cirurgias mesmo. Elas Perfeito. assumem maravilhosamente bem. Doutora Aline, né? A gente chama de tia Aline. Chega estranho pra eu falar doutora Aline. Tia Aline, ela também é coordenadora da UNEX, né? Ela faz toda essa parte de coordenação clínica da UNEX, é com ela. Eu brinco que ela é minha patroa. E doutora Ivana Marta, ela além de dentista, é enfermeira. Né? Então, ela faz toda a parte de ozonioterapia. Então, é um time bem legal. Bem completo, Bem né? completo, né? Então, assim, eu sou muito orgulhosa. Que bom. Elas, por elas, né? E eu acredito que elas de mim também. Então, a gente trabalha, assim, com um carinho muito grande uma pela outra e admiração. Né? Então, por isso que eu acho que dá certo, né? Isso é muito bom, porque... como você falou, né? Além de ser você é professora, né? E tem a coordenadora do seu lado. Exatamente, da clínica ainda, viu? Rapaz. Aí eu falo assim, ela olha as normas de biossegurança, olha tudo também. Mas eu sou bem chata com isso, mas ela é aquela, né, que passa o pente fino. Então, assim, como eu tava te falando, a Chloe é um lugar que a gente conseguiu unir isso. Né? Então, Perfeito. O paciente, quando ele chega lá, a minha preocupação é que ele se sinta bem mesmo. Né? Que eu não quero que ele chegue lá achando que é mais uma clínica. E não porque as outras não são boas também. Sim. Não. Mas é porque ali é o lugar onde eu vou entregar um pouquinho de mim. Sabe? E as meninas também entregam parte delas. Né? Então, eu penso muito em propósito, Léo. Isso é bom. Muito em propósito. Quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim, oh Deus, que quando eu estiver falando lá, de alguma forma eu consiga falar do Senhor. E do início ao fim eu falei de Deus, porque Ele que guia isso tudo. Conduz, né? Quando eu abri a clínica, que aí foi o que eu tava falando no início para os meus colegas, quando eu pensei em largar tudo, quando eu abri a clínica, foi no meu pior momento financeiro. Sério? Sério. Sabe aquele momento que tu olha para os 4 cantos assim, tu fala assim, rapaz, veio a oportunidade. Eu entendo essa parte, porque Jaque está ali atrás dos bastidores, né, Jaque? Exatamente. Sabemos muito bem como começou a Promed. Exatamente. E aí, o Eiler, que é o meu esposo, né, virou para mim e falou assim, você vai abrir sim, a gente vai vender o carro, né? Eu fico até...
emocionada, porque meu esposo, ele andou 1 ano de bicicleta. Meu esposo é formado, né? Ele tem 2 graduações e ele aceitou dar um passo para trás para viver o meu sonho. Sabe? Ele andou 1 ano, Léo, sem reclamar, com chuva, com sol. E aí eu lembro que chegou uma época que eu falei assim, Deus, eu queria tanto que isso mudasse para ele, porque eu não andei a pé um dia, né? Eu fiquei com carro e ele de bicicleta. Então, ele tá pagando um preço mais caro do que eu. Para viver seu sonho. Para viver o meu sonho, né? Então, assim, hoje, a Chloe é esse lugar onde a gente colocou o nosso coração, o nosso suor e o nosso esforço, né? E é o que eu digo também, está repreendido em nome de Jesus. Se um dia a clínica fechar, tá tudo bem também. A gente vai começar do zero e a gente vai levar o nosso coração, o nosso suor e aonde a gente for, sabe? Mas eu acredito muito que é o propósito de Deus. Propósito. E vai acontecer até o Com momento certeza. que Ele quiser que aconteça. Essa é a história que muita gente não sabe, né? Só vê lá a clínica bonita hoje, né? Vê vocês sorridentes, mas ninguém sabe o fardo que de fato vocês carregam, né? E eu creio que muita gente não sabia dessa história, né? Então, parabéns para ele aí, porque é como eu falei para você, eu entendo, né? Porque eu vivi também essa questão por conta da Promed, foi algo bem parecido. E de fato a gente se emociona mesmo. É E isso. de fato, quando Deus tem algo para nós, nada interrompe. Isso. Por E mais quem tenta atrapalhar, acaba Não. nos ajudando. E aí eu queria deixar isso para os meus colegas, né? Para os meus alunos que estão terminando agora. Que o início, ele é desanimador mesmo. Sim. Né? Mas não desistam, sabe? De fato. Eu sou muito feliz com a odontologia. Eu tenho certeza que eu ainda não estou aonde eu vou chegar, né? E não é porque eu quero ser... Não, Sim, é porque eu acredito que a gente vai viver um tempo de calmaria. Né? Hoje a gente ainda está nessa correria, na agitação de ter que fazer muita coisa, mas eu quero viver aquele momento de poder ter mais um filho, que hoje em dia eu ainda não posso, porque é a rotina, Correria. né? Sim. Mas não desistam, porque a odontologia, ela nos dá possibilidades, sabe? Ela nos dá possibilidades. E também digo que não se prendam, né, a situações, tipo assim, não tenham medo de botar o pé. Claro que a gente não vai fazer nenhuma imprudência, né? Sim, eu sou concordo. privilegiada, Léo. Eu não posso mentir isso para você. Eu tenho pais maravilhosos, né? Que sempre estiveram ali por mim. E quando não estão por mim, estão pela minha filha. Que bom. Que não deixa de ser por mim também. Sim, que bom. Né? Eu viajo todo mês para Salvador, para os cursos, para buscar mais, né? Como eu te falei, o curso de sedação. Tudo mais que eu tenho buscado para trazer para a clínica. E minha filha, eu fico aqui tranquila, porque ela fica com meus pais, ela fica com meu esposo, né? Minha irmã também, que é quase mãe de Olivia. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio enorme. Perfeito. E eu sei que tem muita gente que não tem isso. Com certeza. Mas não é impossível. Né? Não é impossível. Então, assim, é dentro das possibilidades. Hoje, na nossa cidade, a gente tem cursos de especialização, né? Que permitem que a gente faça isso aqui, né? Mas, assim, também não tenham medo de se jogar. Verdade. Né? Porque eu tenho vivido... eu acho que tem uma nova Tia Lore depois desse ano. Que eu conheci novas pessoas, eu busquei coisas diferentes, sabe? Porque cada pessoa que você vê é um mundo diferente. Né? Assim, uma perspectiva diferente. Como eu te falei, eu sempre fiquei muito aqui em Jequié. E eu amo meus professores daqui. E graças a Deus, eu não senti que eu cheguei lá aquém. Tu tá entendendo? Porque o pessoal da UESB, graças a Deus, me formou muito bem. Eu amo a minha instituição, né? Que até hoje eu digo que é minha. Mas é uma visão diferente que você tem também. Bom. São pessoas diferentes, né? Um Isso jeito muito diferente de trabalhar. A clínica hoje tem quanto tempo? A clínica tem 1 ano e a gente abriu em abril. 1 ano e abril, maio, junho. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 3 meses vai fazer agora. Meu neném ainda. Eu digo que foi mais um neném. Como o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Eu lembro como hoje, né? Você me chamou, eu pensei Sim. que era a moça, a gerente da outra clínica que eu prestava serviço lá. E aí você me chamando para fazer sua mídia, né? Sim. Doutor Benito, ó. Tava querendo tomar. Doutor Benito, ó. Não, Léo é meu. Rapaz.
Então, já aproveitando esse gancho, né, eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao marketing, né? Tá. Hoje, a gente sabe que a rede social está aí para, de fato, né? Que a grande questão não é nem o barulho, né, dos que não prestam, né? É o silêncio dos bons nessa Sim. questão. Então, como é que você vê o marketing hoje, né, depois desse um ano, né, da clínica? Tá. O marketing, para mim, ele é fundamental. Fundamental, né? E aí que tá a escolha de bons profissionais também, né? Perfeito. Que te conheçam. Porque Sim, assim como a gente tá falando, né? Que você conhece, vou chamar de Doutor Coelho. Doutor Coelho e trabalha ali com ele. Eu tenho uma pessoa também, né? Que é Lica da Verer. Ela me conhece, e me dá confiança. Então, assim, tem conteúdos que nem adianta vir que eu não vou gravar, eu não vou postar, não vou falar, porque não tem nada a ver comigo, sim. sabe? E ela já sabe disso. Isso é bom. Já sabe disso. Então, assim, eu gravo, eu gosto de gravar coisas engraçadas, Sim, sim. mas também tenho conteúdos sérios, né? E o marketing, ele modula muito isso. Modula, o fluxo no consultório, né? Perfeito. Ó, a minha clínica é na Senomed. Ela é um prédio, eu fico no segundo andar desse prédio. É um centro odontomédico. Então, lá tem vários dentistas e vários médicos Sim, que sim. prestam esse serviço. Ninguém vai chegar lá embaixo, é, me indica aqui. Tu tá entendendo? Ele Sim, já sim, vai com chegar certeza. lá sabendo. Então, como é que eu posso trazer esse paciente para mim? Pelo marketing, gente. Com Não certeza. tem como, né? Então, assim, é fundamental para mim. É fundamental você ter o marketing, mas além de ter o marketing, ter uma pessoa que te conhece, que você confia no trabalho, né? Que vai caminhar junto com você. Com certeza. Essa questão do marketing que você está falando, né, é tão importante que a gente vê aqui, né? A gente está Sim, gravando aqui agora, né? E o pessoal está aqui te acompanhando. Então, sim, tudo isso, de fato, é marketing, né? sim. E o que não é visto, não é Não é lembrado, né? lembrado. Mas, como você falou, o marketing transforma de fato, né? Às vezes, eu falo sempre, hoje eu não faço 10% do que eu indico para os meus clientes. Porque se eu fazer, meu Deus. Não. Então, por aí a gente vai. E isso é importante você falar, porque você tem alguém, né? Porque assim, o pessoal acha que o marketing é só vir aqui, gravar um vídeo com o celular e acabou. E não é. Não, Não é. não mesmo. É alguém que tá ali com você, que vai te lembrar de gravar, que vai trabalhar por você, assim, no Sim, sim. sentido de ele posta por você, ele edita por você, ele fala assim, ó, seu cabelo aqui, Lica hoje mesmo, ó, ajeita o cabelo. Então é alguém que olha pra você Sim, com com um certeza. olhar profissional, Tem que né? ter. E hoje, na nossa cidade, graças a Deus, temos grandes empresas representadas de confiança, Isso é bom. né? Mas também a gente tem que ver com quem você se identifica, Com eu acho. certeza. Foi o que eu lhe falei, né? Quando a gente fez a questão do tema, o Sim, card para ser postado e tudo mais. Porque a gente tem, ou vocês têm um código de ética que a gente precisa respeitar, sim, né? Até esses dias atrás eu fui conversando com um casal de médicos que são meu cliente e ele falando, eu falei justamente isso. A gente precisa entender a rotina de vocês, como você falou de Lica, né? Então assim, ela está no seu dia a dia, ela participa do tá. seu dia a dia, então ela te conhece, né? Então, a gente, quando chega de início, a gente não conhece. Mas, a passar daquele momento, a gente começa a entender mais a Sim. rotina de vocês, passa a entender do que é preciso, né? Para a gente abordar justamente isso, né? E eu imagino que trabalhar com marketing da área da saúde também não é nada fácil. Tem dias que eu falo assim, ó, Lica, a gente vai gravar hoje. Aí Isso. ela chega lá, né? Eu acredito que isso Sim, acontece sim. contigo também. Sim, sim. Marcou para 5, deu 6h30. E a E gente tá você lá tá lá esperando. dentro com o paciente e não Feriado, consegue né? sair, Feriado. né? Então, assim, vocês são guerreiros. Obrigado. E não tem como, gente. Tem que trabalhar junto, né? Eu ia te fazer, né? Eu ia te pedir um recado justamente para você falar para os seus amigos ou profissionais de saúde, né? Mas isso aí você já fez aqui agora, né? E falou de ter essa coragem, né? Sim. Eu vou fazer só algumas perguntas aqui Tá. que o pessoal Ai, meu fez Deus. aqui. Será que eu vou saber responder? A partir de que idade a criança pode usar fio dental? 2 dentinhos, né? Tendo 2 dentinhos. Passando um pelo outro já começa, né? Já tem que usar. Existe um específico para essa idade? Como é que é? A criança menor tem
um fio dental que a gente chama de forquilha. Sim. Né? Que ele é mais fácil, porque ele já vem montadinho. Entendi. Agora ele é descartável. Usou, jogou fora. Então, assim, alguns pais não querem por conta do custo. Mas para criar o hábito, eu acho legal. Entendi. Beleza. Então aqui foi a dúvida de... Não vou falar o nome não, para poder não criar intriga, né? Que eu posso esquecer de algum outro. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui muito interessante, viu? Eu já vi falar sobre isso aqui, mas em outros procedimentos. Perguntaram aqui, tia Lore, para que serve a laser terapia? Eita, aí a gente vai fazer um podcast só de laser terapia. A Você laser terapia... Você trabalha com isso também? Trabalho. Trabalho. Foi, assim, um presente que a gente ganhou, né? Perfeito. Com muito suor. Aí a gente trouxe para a clínica porque a laser terapia, ela é fundamental. A gente sentiu a necessidade de ter, tanto para o atendimento pediátrico quanto adulto também. Então, como eu te falei do trauma, vou te dar esse exemplo, né? O paciente caiu, teve ali o trauma, foi necessário fazer a extração, foi necessário suturar. E no final eu fiz a aplicação do laser. Por quê? Porque ele auxilia nessa cicatrização, acelera esse processo de cicatrização, ajuda a desinflamar. Né? Recuperação toda mais rápida. Exatamente. Né? E dá esse conforto maior para o paciente. Vamos lá, outra pergunta aqui. Vou responder, fazer só mais duas aqui. Tá bom. Faz canal em criança e se faz por quê? Faço. Tia Lore faz canal, viu? Faço. E por que, tia Lore, você faz esse canal aí em criança? Por que eu faço? Lembra a história que eu te falei do menino de 5 anos que eu precisei colocar uma prótesezinha? Sim. Né? Por isso. Por quê? O dente de leite, né? Muita gente não sabe, mas dente de leite tem raiz, né? E quando a cárie, né? Ela atinge a polpa, que eu brinco com o pessoal, que é o coração do dente, o nervo do dente, não tem o que fazer. Eu preciso tirar esse coração, né? E colocar uma medicação lá no canal para manter esse dentinho na boca. E, Lore, se é um dente de leite que vai vir outro, por que não tirar? Porque pensa que aqui são os 2 dentinhos. Quando você tira, esse dente vai fazer o quê? Fechar. Sim. Entre esses dentes aqui vai vir um permanente. Ele vai passar por onde? E aí você fala assim, mas o canal é caro. Eu já ia te fazer essa pergunta, né? Porque ele vai ser, né? Exatamente. O canal é caro. Só que no futuro tu vai gastar muito mais dinheiro. Tu vai gastar dinheiro e vai voltar pra mim ainda. Vai, sabe por quê? Porque o menino não vai nascer o permanente. E aí você vai ficar ali, e agora a gente vai fazer o quê? Aí eu vou ter que extrair o outro dente, né? Claro que cada caso é um caso, a gente vai planejar. Mas aí você vai precisar, às vezes, fazer uma extração que não tinha necessidade. Você vai ser uma criança que vai usar aparelho por mais tempo. Então, assim, o máximo de tempo que a gente conseguir manter o dente de leite, melhor. Não tem dúvida. Perfeito. Antibiótico da cárie mesmo? Isso foi uma pergunta que fizeram aqui. Léo é polêmico. eu vou nas melhores. Então, antibiótico tem açúcar, tá? Antibiótico, alguns, para a criança conseguir tomar, né, tem açúcar. E aí, o que acontece? Vou pegar aqui o comunzão, amoxicilina. Né? A amoxicilina, a criança toma 3 vezes ao dia. Então, são 3 vezes ao dia que ela vai estar ali com a dose de açúcar na boca. Sendo sincera, gente, por favor, mãezinhas, eu não tô aqui, sabe? Mas eu preciso que vocês saibam disso. De coração, não no máximo que essa criança vai tomar aí é 10, 14 dias, essa medicação. Sim. Que raras vezes, só quando a infecção for muito avançada, né? Não é esse açúcar do antibiótico que vai causar cárie. Tu tá entendendo? Se a mãe escovar o dente do menino. Entendeu? Entendi. Então, se ela faz a escovação de manhã, ela faz após o almoço e ela faz à noite, não é o açúcar da medicação que vai causar a cárie. Entendi. Então, assim, tem que ter todo cuidado com isso, né? Tem que ter. Mas nesse caso aí, qual é a orientação que você passa em relação ao antibiótico? Tem que procurar um específico? Como é que é isso aí? Não. É igual o doce, como eu te falei, né? Ela vai chupar um pirulito e aí vai fazer o quê? Escovar o dente. Então, a gente conversa com os pais para colocar em horários estratégicos mesmo, né? E aí, depois de tomar o remédio, faz a escovação. Até porque eu sempre oriento, né? Que não tome com o estômago vazio. Então, ela vai alimentar.
essa criança. Sim. A mãe vai alimentar e aí depois faz a higienização do dentinho. E aí não vai ter cárie, não. Perfeito. Aqui foi, né, algumas perguntas de vocês aí que responderam aqui no Instagram da gente. Então, assim, a ideia do podcast da Promé é justamente a consulta digital, né? Trazer essas informações que o podcast tem pessoas que falam assim, porque você não põe, por exemplo, a tua esposa para poder fazer as perguntas? Ela tem os termos técnicos, né? Mais do que eu. Sim. Mas a minha pergunta é justamente a do povo, para que as pessoas Sim. possam nos ouvir, né? E tirar as dúvidas, né? Léo, e eu vi é até um vídeo que eu falei que eu vou gravar. Vou gravar, viu, gente? Uma dentista, ela falando em inglês. Ela que blá, 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 parará, parará. E aí, porque ela fala muito numa linguagem bem popular. Sim. E aí o pessoal criticando por que ela fala na linguagem popular. E aí ela falou assim, se eu chegar aqui falando em inglês, você provavelmente está conseguindo me entender porque você está lendo o quê? A legenda. A legenda. Então, assim, não adianta a gente chegar aqui e falar Streptococcus mutans, lactobacillus. Calma aí. Tu tá calma entendendo? Aí, tá me xingando. O ciclo do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Pra que eu vou falar isso? O meu público não tem que saber disso. Eu não tô falando, assim, com todo o meu respeito e todo o meu carinho, colegas. Eu não tô aqui fazendo conteúdo para o meu colega. Sim. Tu tá entendendo? Concordo Porque eu plenamente. sei que ele sabe disso. Eu sei que ele sabe todos os tecidos dentários. Eu sei que ele sabe que o nome do coração do dente é polpa. Mas a mãe que tá em casa não sabe. Não sabe. Então, às vezes, e aí, de novo, eu vou falar para os meus colegas recém-chegados, né? A gente fica muito preocupado com o que o outro colega vai pensar do meu conteúdo. Verdade. E aí não grava, não aparece. E deixa de passar uma informação. E deixa de passar uma informação. Então, eu prefiro que a mãe, ela chame o biofilme de massinha e que ela saiba que ela precisa remover a massinha, né? Sim. Do que eu ficar lhe dando uma aula que não vai alcançar ninguém. Não vai mudar nada. Só cansa, né? Entendeu? E a mãe não vai saber, não vai. A mãe quer algo que seja rápido, que eu chegue que ela consiga encaixar ali na rotina do dia a dia. Então, não adianta eu falar inglês, japonês, se não alcançar o meu público. Então, eu prefiro falar uma linguagem simples, a linguagem da massinha, do coração, do dente, do bichinho. Eu falo muito cocô de bicho, de tirar o cocô de bicho do dente, né? Para que isso alcance a criança e a mãe que está me assistindo. Sim, isso é muito bom, porque é como você falou. Eu sempre falo isso também quando eu vou ter reunião com o pessoal que quer gravar da área da saúde. Eu sempre falo, às vezes as pessoas querem gravar um vídeo como se fosse para um editor, para um cara profissional da área da mídia, mas eu falo, você está fazendo um vídeo para um paciente. Ou seja, a gente chegar, sentar no seu consultório, eu vou fazer uma pergunta que eu não entendo da sua área. Você, além de ser dentista formada, você é professor, então entende muito bem. Pois é, então a dificuldade é essa, né? Que aí, claro, que não é que você vai pegar e vai dar qualquer informação para o seu público. Sim. É você conseguir pegar o que tem de melhor evidência científica, e aí você tem que buscar, né, o que está de melhor em evidências científicas, o melhor de material, levar para o seu consultório, mas que isso seja acessível, né? Que o paciente consiga consumir aquilo, de fato. Sim. Né? Lore, tem um... já tô acostumando, né? Tia Lore. Gente, eu não sei nem quem é a doutora Lore. Até agora eu chamei de doutora. Tia Lore, só tia Lore, pode. Tem algum caso específico que te faz recordar, assim, alguma coisa assim do tipo? Ai, tem, Léo. Tem um caso recente no consultório, né? Que chegou... Eu não sei nem como é que eu vou falar isso, para depois não dar... Mas, enfim, eu sempre digo que... Como eu te falei, antes de ter consultório, né? Eu falei isso com minha mãe, que ela tá vendo e não vai me deixar mentir. Muitos anos. Eu nem sonhava em me formar ainda. Eu dizia que quando eu tivesse um consultório, eu queria, de alguma forma, ofertar o meu serviço. Sim. Né? E aí, antes eu não tinha noção de dinheiro, eu dizia que ia pegar um turno do consultório para fazer isso, né? E aí chegou uma pessoa lá, né? Uma pessoa, quando eu olhei, foi imediatamente, assim, a pessoa entrou e falou assim, esse caso aqui é sua oferta do mês, né? E aí me tocou demais, porque você não sabe. Às vezes a pessoa chega ali, como você falou, por um anúncio no Instagram, né? E aí, quando você vai fazendo e, pode ser do dono de não sei aonde ao funcionário. Todos... que isso eu acho que nem precisa falar, né? Sim. A gente tem que tratar da mesma forma. Com então, certeza. eu não... Por exemplo, qual é a sua profissão? Eu nunca vou perguntar isso para um pai.
A gente pode até ali brincando, que eu tenho muitos pais que estão lá, que são policiais, né? Então a gente acaba brincando e aí eu vou sabendo ali a Sim, resposta. Mas isso não é algo, tipo assim, me diga aqui a sua carteira Para poder para eu poder passar um valor. Exatamente. Não, de jeito nenhum, tá repreendido. Com Né? certeza. E é aquilo que eu falo também. Eu nunca vou passar um valor para você que eu não posso pagar. Você já pensou eu como mãe, eu não poder levar a Olivia no meu serviço? Não existe. Esse é o lado importante da sua carreira, né? Porque você se põe no lugar da mãe. Entendeu? Não existe. Eu colocar um padrão, que aí tem uma colega minha que ela te mandou essa pergunta, que ela me mandou também, que ela queria levar os sobrinhos, mas se o valor de Tia Lore é muito caro. Eu acho que ela Eu vi essa perguntou para pergunta aqui. não perguntar diretamente. Sim. E não é caro. Te juro que é um valor que eu conseguiria pagar. Sim. Entendeu? E nesse valor a gente já traz Sim. vários benefícios que vocês vão descobrir. Perfeito. E eu sempre falo, caro é aquilo que você investe e não tem retorno. Isso, Então, não. se você tem um retorno, é como você falou da pasta, vamos usar como exemplo. Ela é R$ 20. Teoricamente, comparado às outras, é um pouco mais caro, mas também dura muito mais. Sim. E o resultado também é melhor. Então, assim, isso não é caro. Não. Né? Caro é onde você investe seu dinheiro e não vê retorno. Como você teve de fato essa pergunta, né? Ela me mandou, ela teve a cara de sério. pau de me mandar. Sobre questão de valores. E eu sempre falo, o cara é onde você investe, mesma coisa o marketing. Se você não investe da forma que deveria fazer, vai ficar caro. Porque, né, você investir um valor e não tem retorno algum, isso Sim. que é caro. E quando você investe, seja lá qual for o valor, e você tem retorno, não é caro, Sim. né? Então, a vida isso. segue desse jeito. Sim, agora só para finalizar, para voltar pro caso que você me perguntou. Sim. E aí, essa pessoa, quando chegou lá, chegou procurando o laser, né? Era um tratamento de laser. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, velho, não posso deixar sair desse jeito, Sim. não. Né? E ali foi um caso que tocou muito meu coração, porque envolvia, assim, os dentinhos da frente, sabe? E quando eu vi o resultado, eu fiquei feliz, eu fiquei orgulhosa. E você vê que muda o histórico da família, a família estava passando por um momento muito difícil, né, de questões judiciais, Sim. né, e aí eu fiquei assim tão feliz. E aí no final, como eu falei, acho que eu cheguei a te falar, né, eu tô nesse processo de reeducação alimentar, de buscar realmente uma nova vida. Sim. E aí ele trouxe banana pra mim, mas eu fiquei tão feliz quando eu recebi o saco de banana, que assim, tu não tá entendendo não. Não foi nem a questão o carinho, né? A Exatamente, retribuição. porque era uma banana da terra dele lá, que ele foi, colheu e trouxe pra mim. Eu me senti tão querida, sabe? Sim, Que da sim. mesma forma como eu tinha pensado nele, de como é sim, que eu ia sim. tratar, de como é que eu ia fazer. E quando ele me trouxe aquela banana, eu falei, ai, gente, é o melhor valor que eu podia receber aqui, era Fazer, essa banana. fazer com esse amor aí, né? Como você Não falou. não é sobre dinheiro não, Léo. Não é não. Se a gente for buscando isso, você pode até ganhar um dinheirinho no início, mas depois não Entendi. vinga não. Tem algum recado que você queira mandar assim, para as pessoas? Pode ser também, né, para os seus pacientezinhos pequenininhos, né? Ou para as mães, né? E depois eu quero uma outra mensagem para os seus colegas de profissão ou de qualquer área da saúde, Tá. certo? Para as mães, né, o que eu tenho a dizer é muito obrigada. Né? Eu sou, assim, extremamente grata, porque elas confiam o bem mais precioso delas Verdade. nas minhas mãos, né? Então, assim, muito obrigada. E eu queria deixar claro, né, a minha responsabilidade de buscar sempre o melhor. Perfeito. Né? E o que eu não souber fazer, Léo, eu nunca vou fazer. Então, assim, é meu compromisso, né, com as mães dos meus pacientes, com as minhas amigas que viraram da minha família, né? Perfeito. Saibam que os filhos de vocês estão nas mãos de alguém que vai buscar, que vai correr atrás para sempre dar o melhor para a família de vocês. Onde é que a pessoa possa te encontrar para consultas, né, tirar dúvidas? Elas podem me encontrar na Chloe, né, que fica ali na Senomed, na rua Dom Pedro II, no segundo andar, salas 208 e 209. E aí lá tem Tia Lore para todo mundo. E Tia Lore lá no Instagram, como é que tá? Quais os locais mais aí que você pode te encontrar? É
doutora, vou até mudar isso, né, Lica? A gente vai botar. Doutora, mas sabe que foi um paciente que pediu? Sério? Sério, era Lorena Palmarella. E Bota aí, Palmeiras, é melhor. vou mudar minha Palmeiras. certidão de nascimento. Ela falou, seu Instagram é doutor o quê? Aí eu falei, vixe, é importante. Para algumas Sim, é importante, né? Sim, sim. E aí eu fui, e é doutora Lorena com 2 N's, Palmarella com 2 L's. Mas eu acho que eu vou botar escrito Tia Lore, que Tia fica Lore, mais fácil de realmente. encontrar. É que, na verdade, é o que você quer, né? É isso. De fato, se identifica. Perfeito. Doutora, agora eu vou falar doutora, né? Doutora, quero te agradecer aqui pela Eu que presença, né? agradeço. Chegando no nosso fim do nosso episódio, né? Por esse conteúdo riquíssimo, né? E que importante. E falar do futuro, né? Que são as nossas crianças desse Sim. mundo, né? O futuro da gente. Então, a gente possa cuidar bem, né? Que a gente possa pensar no futuro, de fato, e cuidar deles. Né? Tem alguma mensagem ainda que você queira falar, tá aí no coração guardada? Fica à vontade. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Me senti muito feliz, muito orgulhosa Benito me disse que foi ele que me indicou, então eu fico muito feliz, né, Sim, que um sim. colega, que Sempre é bom. alguém também que ele é meu dentista também, né, me indicou para estar aqui com uma equipe maravilhosa como vocês, né, Obrigado. de excelência aqui na cidade. E o que eu poderia dizer é isso mesmo, são para os meus colegas, né, que às vezes me mandam mensagem e falam assim, Lori, mas tá tudo tão difícil. Gente, só vive o propósito quem suporta o processo, né? Concordo. Não é fácil, não vai ser fácil. Se tem gente aí, você abre o Instagram e vê essa vida maravilhosa aí, espera. Espera que o boleto da Nubank chega. Chega. Mas assim, eu sempre digo isso, eu boto na minha cabeça. Nunca compare os seus bastidores com o palco dos outros. Sim, verdade. Todo mundo só mostra o que quer, gente. Tu já, né? A pessoa só vai mostrar o que quer. Então, todo mundo tem perrengue. Com certeza. Calma, vai dar certo. E um conselho, que é o que eu faço. Pegue um papelzinho e escreva lá suas metas em 5 e 10 anos. Aonde você quer chegar em 5 anos e aonde você quer chegar em 10 Em anos. 10 anos. Tá? Vocês vão ver. Deus trabalha com organização. Então, acho que eu tô um pouco apressado. Eu tô anotando para um ano. Ele já. É porque 1 ano pra mim é pouco. Mas assim, coloca então 1 ano, 5 anos e 10 anos, né? Porque existem planos que são a longo Sim, prazo. sim, com certeza. E aí você vai ver, porque às vezes a gente não consegue materializar o que é que a gente já conquistou, Verdade. né? Por isso que eu te disse que eu não tô aonde eu quero, mas eu sei que eu tô no caminho. Com certeza. Isso é Né? muito bom. Isso E é muito bom. isso, e não desistam, gente, porque vocês vão chegar, em nome de Jesus. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, né? A gente teve um encontro há mais de um ano atrás, a gente não pôde seguir carreira juntos, né? Mas, assim, parabéns, né, para você por essa profissão. Obrigada, A toda a Léo. sua equipe, a equipe do marketing também, Lica, Jared, o pessoal que está sempre nos bastidores, né, fazendo acontecer, que tem sempre... sozinho a gente não é ninguém. Não é ninguém. Não é ninguém, né? Então, parabéns para você. Obrigada. Por todo, pela clínica, né? Parabéns a vocês aqui pela Promed, vai ser um sucesso. Muito bom, agradeço. E receba a bênção, né? Amém. Então, assim, agradecer também ao doutor Benito aí que indicou você, Sim. né? Cara excelente, muito Porque se a gente gente boa. não falasse, gente, esse episódio não ia nem pro ar. Rapaz, se ele for pagar por nome dele, Tu viu? A gente falou do início ao fim. Tá bom, doutor Coelho, pra você? eu falei mais o nome dele do que o seu. Então, assim, pessoal, a gente chegando aqui ao final, né, de mais um episódio. 4º episódio com a doutora Tia Lori. Lorena Palmeiras. Palmarella, minha gente. Esquece Palmarella. Palmarella. Esquece Palmarella. Bota Palmeiras, mais bonito. Ó, o povo me procurar no Instagram Palmeiras e não me achar. Então, assim, agradeço a vocês, né? Tia Lore aqui trazendo essas informações riquíssimas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. E agradeço a você que chegou aqui até o final. E até a próxima.